Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de mão de obra. Vamos falar hoje sobre INSS de obras. O construtor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, quando ele começa a executar uma obra, ele tem alguns passos a seguir para que ele possa regularizar essa obra no final, no cartório, tirar a escritura e tudo mais. E a Previdência Social, através da a Receita Federal, né, quem cuida da arrecadação do INSS há muitos anos é a Receita Federal. Então, ela faz, através de um sistema de aferição de obras, uma previsão, uma estimativa de valor de INSS que você teria naquela obra, baseado na localidade, no tamanho, tipo de obra, se é unifamiliar, multifamiliar, se é casa popular, se não é, parará. E aí ele gera um valor que você deve recolher dessa obra. Hoje nós vamos falar de obra de pessoa física, que é onde as pessoas têm mais dúvidas, porque a pessoa física ela não está acostumada a lidar com os processos de e-social, ECAC, SERO, CNO e assim por diante. E excepcionalmente faz uma obra ou outra. Então, esse pessoal tem alguma dificuldade, porque eles não estão acostumados com esses processos, então hoje nós estamos aqui para auxiliá-los. E lá no e-social é onde a gente vai lançar a remuneração da mão de obra desse pessoal que trabalhou nessa obra de construção civil e que vai dar a possibilidade ao construtor, pessoa física, a ter um desconto nesse INSS que foi estimado lá no Cero, tá? O desconto, oficialmente, se a obra for até 350 metros, o desconto vai ser de 50%. Digamos que ele gerou uma previsão de remuneração de mão de obra de R$ 100.000. Você declarando 50.000, ele zera o seu INSS da obra. Então, você vai ter que declarar 50% da mão de obra. Se você tiver uma obra acima de 350 metros, esse percentual que você tem que declarar é 70%. Então, se deu 100.000 de mão de obra, você tem que declarar 70%. Declarar e pagar o INSS sobre essa mão de obra. Aonde que está a questão do desconto que vai ultrapassar os 50% ou os 30% para quem tem obra acima de 350 metros? O A Previdência Social, a Receita Federal, ela faz uma estimativa de valor baseado numa mão de obra CLT, tá? Que vai dar 36,8% sobre a remuneração que ele encontrou. Porém, você tem a opção de contratar para sua obra o autônomo ou o MEI, e não tem essa necessidade, né, essa obrigatoriedade de recolher esses 36,8%. Esse percentual cai para 20%. Baseado nessa redução do percentual que você vai pagar sobre a mesma mão de obra, e o que ele espera, você, no que se refere a uma obra de até 350 metros, você consegue ter uma redução do INSS a pagar acima de 70%. Em vez de ser 50%, você vai ver que no final você conseguiu ter uma redução acima de 70%. Para quem tem obra acima de 350 metros, e teria que declarar 70%, essa redução, e teria um desconto de 30%, essa redução chega um pouquinho acima de 50%, seguindo a mesma metodologia. Lembrando que, para quem entende que esse processo é complicado, tem que usar e-social, principalmente quem está precisando regularizar a obra que já foi encerrada há algum tempo, precisa fazer retroativo e vai dar trabalho, e dá trabalho mesmo, é algo que você tem que sentar, estudar e entender para fazer, até porque gera consequências, né? Essas são declarações de mão de obra e assim por diante. Se você desejar, nós aqui na Staff Cursos, eu, Cláudio Saldanha, faço esse trabalho para algumas pessoas que me solicitam.
Eu não cobro o percentual que os consultores geralmente cobram, que é entre 30% e 40% sobre o desconto obtido. Eu cobro 25% sobre o desconto obtido e eu faço algo que eles não fazem. Eu incluo, no caso de obras retroativas, de lançamentos retroativos de obras já encerradas há algum tempo, eu incluo nesse cálculo também as despesas que o construtor tem com multa, juros do INSS e o MAED. Então eu boto tudo lá na conta e vejo quanto que no final ele vai ter de redução e cobro os 25%, incluídos esses valores que ele vai ter de despesa. Então dá um desconto, dá uma diferença considerável. Eu faço isso porque eu tenho uma habilidade maior, já trabalho com isso há algum tempo, ter um sistema de folha quando é necessário e assim por diante. Então, se você desejar, procura o meu comercial, o link está aí na descrição do vídeo e marca uma reunião comigo para eu entender a sua demanda. A gente vai dar uma reunião online, fica gravada. Dando tudo certo, na própria reunião a gente fecha o serviço, eu te passo os prazos, as regras e ficamos pactuados ali até a finalização do serviço. Ok? Mas vamos lá, vamos falar sobre INSS de obra, sobre o Cero, sobre o CNO. Vamos falar de forma resumida, porque os assuntos são bem abrangentes. Então, primeira coisa, você vai construir, você precisa seguir alguns passos. Não é? Esse site aqui é um site do Ministério do Trabalho, é um site da Receita Federal, que ela fala sobre construção civil e coloca aqui uns passos que você deve seguir. Ok? Vou deixar o link desse site para vocês, porque aqui ele tem os locais onde você vai precisar ir. Tudo isso está dentro do ECAC, mas aqui ele tem a descrição dizendo o que é o CNO, dá a opção aqui de escrever, de atualizar, de anular e assim por diante. Além do link, ele te dá os passos. E aqui também tem local onde você vai emitir a sua CNO, ok? A CNO é aqui no final, ok? CNO não, desculpe, o CND, tá? Onde você vai emitir a sua CND. CNO você vai cadastrar aqui. Então, como é que funciona esse processo da obra? Primeiro você vai construir, tem lá o seu lote e tudo mais, e você vai lá na prefeitura e pede um alvará de construção. Em alguns lugares isso chama de licença de construção. Quando você faz isso aqui, automaticamente a Receita Federal recebe a informação que você pediu um alvará de construção. Então, a Receita vai esperar você cadastrar o seu CNO em 30 dias. É o prazo que você tem para cadastrar o CNO. Lá no CNO você coloca o seu período da obra, que tipo de obra que é, se é casa popular, se é unifamiliar, se é multifamiliar, se é garagem, o que quer que seja, você cadastra no CNO, ok? E aí, vou pular alguns passos aqui, vou pular esses 2 passos aqui e vou vir aqui para o Cero. Quando você cadastra a obra, automaticamente ela já aparece lá no Cero CNO, ok? É no Cero que ele vai fazer aquela previsão de quanto você tem a recolher de INSS, ok? Independente de quando vai ser o início, independente de quanto vai ser o fim da obra, isso não faz diferença. O que faz diferença é o tamanho da obra, o tipo de obra, se tem área coberta, descoberta, área complementar coberta, descoberta, se tem pré-moldado, se não tem pré-moldado e assim por diante. O tempo da obra é simplesmente o período que ele vai esperar que você faça suas declarações de mão de obra, que aí você está aqui nesse passo. Então, depois que você faz o CNO da obra, o processo normal é você contratar os trabalhadores e fazer a declaração de mão de obra mês a mês. A declaração é onde você informa que você contratou um profissional, que você pagou o profissional e aqui você paga o INSS mensalmente. O E-Social ele gera informação para a DCTF Web mensalmente, onde você gera a sua guia de INSS, ok? Terminada a obra, ok? Você vai lá e emite o seu ABITS. Paralelo a isso, você já tem aqui o Cero para você verificar
se você, com essa declaração de mão de obra, você atendeu os requisitos para ter o desconto do fator de ajuste. Então, se você atendeu os requisitos do INSS que deu aqui no Cero, ele zera, ele aparece lá, vou mostrar para vocês num exemplo aqui que eu tenho de um serviço que eu fiz recentemente, ele zera o valor do INSS a pagar, ele é substituído pelo valor que você declarou aqui, está recolhendo sobre 50% da mão de obra ou 70% da mão de obra. Então, ele zera esse valor. Você precisa pagar esse INSS que você gerou aqui ou parcelar para você gerar a CND. Claro que depois de você encerrar a aferição da obra. Vai declarar, vai encerrar a aferição da obra. Se você atender os requisitos, ele vai gerar uma declaração de DCTF Web de Cero zerada, porque os valores de INSS que você vai pagar estão aqui. No CN, para emitir a CND, aqui você precisa pagar esse INSS ou parcelar. A CND é se você pagou, quitou, zerou. Se você parcelou, ele vai emitir uma CND, que é uma certidão positiva com efeitos de negativa, tá? Então, é um documento que tem a mesma validade, mas ele diz que você tem débitos, mas estão parcelados. Isso te dá autorização para você vir aqui no cartório, algumas pessoas chamam de CEPED, se eu não me engano, certidão negativa com efeito de certidão positiva com efeitos de negativa, né? Chama de CEPED. É uma certidão, só que positiva, e mas tem efeito de negativa porque está parcelado. Então, você vem aqui no cartório e resolve as suas questões. Se você, porventura, não pagar esse parcelamento, parará, você vai se resolver com a Receita. Você já declarou a dívida, você já deve, não tem para onde correr, ok? Então, você tem aqui nesse passo da construção o momento em que você vai fazer os processos do e-social para atender os requisitos para você reduzir o valor do INSS, pagando aqui e não pagando aqui. Eu fiz uma planilha aqui para vocês, que é uma planilha que tem todos os dados necessários para você entender o processo, né? Como que ele chega no valor do INSS que tem na obra a recolher, ok? Aqui tem várias planilhas, inclusive aqui com as remunerações mensais para você chegar no valor dos 50%, ok? Aqui tem várias planilhas que alimentam aquela principal, tá? Estão todas elas aqui informativas. Alguns têm uma planilha em print e outra planilha no Excel, porque no manual do Cero está tudo em imagem. Então eu coloquei ali as imagens, mas botei a planilha embaixo porque eu preciso delas aqui para que elas rodem automaticamente. Você não precisa ficar consultando e digitando, ok? Então, eu vou pegar um exemplo prático para vocês entenderem, tá? Então, eu vou pegar aqui uma memória de cálculo do Cero de um cliente que eu fiz recentemente. Então, é uma obra de São Paulo, ok? Obra nova, é um residencial unifamiliar, tipo alvenaria, e área 336 metros, área principal, ok? Lá na hora que você cadastra o CNO, vai ter as opções, parará. Ah, lembrando, nós aqui na Staff Curso, nós temos o curso de E-Social Obras, para quem já entende dessa parte de CNO e para a parte de Cero, só precisa aprender a fazer a parte do E-Social com a vinculação no CNO para gerar informação lá na DCTF Web. E agora nós temos o curso completo que vai desde o início do cadastro do CNO, de todos os passos do E-Social, indo até o Cero, gerando a certidão negativa, ok? Então nós temos hoje os dois cursos, só E-Social Obras, que já está rodando aí já faz algum tempo, e agora eu estou lançando, já tem algumas pessoas fazendo o curso completo, porque é uma demanda que as pessoas têm tido e têm me cobrado. Então eu parei, montei o curso e ele já está na nossa plataforma. Quem quiser, clica aí no link do nosso comercial
e começa agora mesmo e já vai até poder fazer consultoria de INSS de obra, porque tem muita gente que precisa desse auxílio. Ok? Então vamos lá. Então tudo isso aqui você vai cadastrar no seu CNO e as informações vão aparecer aqui automaticamente. Tem algumas informações que você lança no próprio Cero, tá? Não é o objeto aqui agora, não vou discutir Cero aqui agora, porque são muitas informações, tanto do CNO quanto do Cero, mas quero mostrar de forma geral como é que acontece. Vou ter as informações da minha obra. Eu vou já levar para a minha planilha. Aqui ele tem algumas informações que eu preciso entender. Início da obra, final da obra. A obra começou em 2020, terminou em 2022. Mas eu auferi em 2025, ok? É uma obra que foi feita retroativa, tá? Então foi feito um processo retroativo, a pessoa tinha sido notificada pela Receita Federal, a obra tinha terminado em 6 de 2022 e estava pendente. Então eu refiz o processo todo e auferi essa obra em 3 de 2025. O período do VAL, o índice que você vai usar, o VAL, é do mês que você está encerrando a aferição. Então a obra encerrou em 6 de 2022, a pessoa podia ter feito a aferição aqui, ó, mas não fez, então ela fez com o VAL de 3 de 2025, tá? Então, início da obra, final da obra. Esse início da obra e final da obra, isso aqui só serve para dizer quantos meses você tem para fazer lançamento. Não faz diferença ter um mês de início e outro de fim para o INSS que ele vai gerar. O INSS ele gera baseado principalmente no tamanho, no tamanho da obra, ok? Então vou lançar lá na minha planilha. Eu vou colocar aqui um ano só, tá? E vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, 07/2024. Terminou o mês 6 de 2025. Vou botar um ano de obra. Local, UF, São Paulo, SP. Área principal, 336 metros. Não tem área complementar coberta, ela só tem área complementar descoberta, tá vendo? Então essas duas metragens aqui eu vou colocar lá naquele campinho de descoberto. 42 metros mais 42 mais 33,6, ok? Então ele gerou duas quantidades, dois resultados para mim. Um, considerando essa redução que ele dá, então na hora que ele for considerar a metragem para aplicar o VAL, ok? Ele dá uma redução de 25% na área complementar e 50% na área complementar descoberta, 25%, e na área complementar coberta, de 50%. Então, essa quantidade aqui já está com a redução, e essa aqui é a quantidade total, ok? Porque eu vou precisar desses dois dados, por isso que eles estão aqui separados. Eu coloquei aqui para vocês o que é fórmula, o que é inserir dados, então você só vai precisar inserir dados aonde está previsto para inserir dados. São só esses campos aqui. Aqui embaixo você vai escolher itens da tabela e escolher item da tabela. Tudo isso aqui são informações que você tem do seu CNO que você só vai escolher aqui, ok? Aqui ele me pergunta percentual de equivalência residencial unifamiliar até 1.000 metros, ok? Se fosse acima de 1.000 metros, eu ia escolher, ele muda o meu percentual para 85%. Então, você vai escolher aqui conforme o tamanho da sua obra. No caso aqui, residencial unifamiliar até 1.000 metros. Ele vai aplicar 89%, ok? Sobre esse valor, mas vai pegar 25% desse aqui. Esse cálculo deu 317,94. Vou pegar minha memória de cálculo aqui, ó, para vocês verem, ó. 336, ele trouxe aqui os 89%, deu dos 336, deu 29,99, ok? Aplicou o VAL que está lá,
E aqui depois ele traz na área complementar. Aplicou o VAL na área complementar separadamente. Está vendo aqui as reduções? Ó? Ele fez a redução aqui, ó, de 25% em um, 25% para o outro. Está vendo? Ele vai cobrar apenas 25% em um e 25% no outro. E aí aqui eu tenho o VAL, ok? Eu cliquei ali no link, ele veio para a tabela. Aqui todos esses itens que tem tabela, eles estão linkados. Você clica, ele vai para a tabela. Então eu tenho que escolher aqui, ó, residencial unifamiliar, ok? Tá aqui, residencial unifamiliar, ele trouxe o VAL de junho de 2025. Eu vou botar março para ficar igual a memória de cálculo, ok? Então vou botar março aqui, ó. Ele vai trazer o VAL, ó, 2.504,17, ok? Aqui. Aqui ele me pergunta se tem concreto usinado, ok? Se tem concreto usinado. Nessa obra não tem concreto usinado. Se você tiver, tá aqui em cima, ó. Se você tiver concreto usinado, ok? Massa asfáltica ou argamassa usinada, você vai ter um desconto que ele vai aplicar aqui, ok? E aí você coloca que sim e escolhe aqui o tipo de moradia, ok? Se eu vou fazer uma simulação aqui para você, ó, residencial unifamiliar, ele vai te dar uma remuneração aqui para aplicar de desconto, tá vendo? Então, se você tiver, ele vai te dar um desconto se você tiver esse percentual de concreto usinado. Como não tem, passamos para frente. Custo da obra por destinação. Me trouxe aqui 796, 171, 175,81. E aqui ele tem dois percentuais, o fator social, que é o que ele aplica aqui em cima, e depois mais um desconto que ele vai me dar. Ele chegou, depois de todas essas informações, chegou uma remuneração de mão de obra prevista para essa obra de 143.311, ok? A minha obra aqui, ó, tem só um ano, ok? E aquela obra tem 2 anos, começou em 2020 e terminou em 2022. Então veja aqui, ó, vai dar o mesmo valor, ó, 143.311. Então não faz a mínima diferença o tempo para o valor do INSS. Vai fazer diferença com relação aos meses que você tem para fazer o lançamento. Aqui são os créditos da obra. Isso aqui é porque a obra de 2020 o E-Social começou em outubro de 2021. Então, esse período todo eu tive que lançar as CFIPs que foram enviadas. O restante é E-Social, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui foi remuneração do E-Social que eu lancei. A remuneração do E-Social ela é lançada, tá aqui o e da GFIP, e ela tem uma atualização, tá vendo? Ó? 10 de 2021, ela foi atualizada em 38,19%, o que era 5.827 virou 8.052. Então ainda tem esse ganho, né? Não é o valor original, você tem uma atualização que vai ajudar para você ultrapassar dos 70% de desconto, né? No caso de obra até 350 metros. Essa pessoa aqui, ó, ela atendeu os requisitos porque ela já tinha pago o INSS e ela não sabia. Essa pessoa, ela me procurou e ela recebia as guias de um contador e ela ia pagando e depois que ela foi cobrada pela Receita, ela não sabia se tinha pago. Levantei toda a documentação, verifiquei tudo e verifiquei que ela já tinha pago e o contador tinha feito as declarações erradas, não é? E aí eu arrumei tudo, ajustei e fiz os lançamentos para ela. Na realidade, ela tinha que fazer o pagamento sobre uma remuneração sobre 70% da remuneração, ela já tinha pago 87,94%. Então essas são as perguntas que o sistema vai te fazer para ver se você tem direito ao fator de ajuste. Houve entrega ininterrupta de DCTF Web, ou seja, todos os meses
que estão previstos, você fez a declaração, no meu caso começou em julho de 2024, foi até junho de 2025. O primeiro mês ele não é exigido pelo Cero, mas o último, a depender, ele vai ser. Eu sempre oriento as pessoas que façam do segundo mês até o último, para não ficar nessa situação aí de às vezes não fazer o último e não atender a questão do ininterrupto, ok? E aí ele vai te perguntar: foi ininterrupta a DCTF, sim ou não? Atendeu o percentual que ele está te dando lá, no caso dessa obra é 70%, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que essa parte aqui da planilha, ó, 70% como está lá na memória de cálculo. Então ele espera que você atenda aqui os 70%. Se você, se você mandar as declarações de forma ininterrupta e o percentual do RMT for declarado no total que ele exige, então você vai conseguir atender os requisitos para o fator de ajuste. Então você não vai ter INSS a recolher no Cero. Então você precisa atender esses requisitos. Veja o que aconteceu no caso dessa pessoa. Ó. Tinha aqui um valor a pagar de INSS previsto. Vou mostrar para vocês aqui o relatório. Ó. Olha quanto que ela tinha que pagar de INSS. Ela tinha que pagar 52 mil de INSS. E aí, com as declarações que a gente fez, ela zerou, tá vendo? Ó? Zerou todo o INSS que ela tinha a pagar. Então, é assim que a sua memória de cálculo tem que ficar antes de você finalizar a sua aferição. Então, você faz todo o processo, atende os requisitos para você zerar os valores na simulação do Cero. Zerou, você pode encerrar sua aferição e aí as declarações da DCTF Web, do E-Social, se você não pagou INSS, você pode parcelar. Inclusive a multa do MAED, que se você fizer as declarações em atraso, ele vai te gerar uma multa de R$ 100 por mês, que já é com desconto de 50%. Você vai ter a multa do INSS, você vai ter também os juros e mora do INSS. Tudo isso aqui é do INSS. A questão da mão de obra é isso aqui, ó. O INSS, ele considera, para aferição, para chegar no percentual, ele considera uma mão de obra CLT, que tem todos esses custos, INSS patronal, que é a CPP, o percentual do empregado, 8%, GILRAT, Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI, tudo isso aqui são os terceiros da área da indústria. Então dá 36,8. Porém, quando você declara, quando você contrata um MEI ou um autônomo, você só tem os 20% do patronal. Então, todos esses percentuais você não paga. Se você observar aqui, essa pessoa, ela tem aqui, ó, 143 mil de mão de obra previsto. 70% daria 100.308. Se ela fizer essa declaração aqui, ó, vou botar 10 mil todos os meses, se ela tivesse distribuído, vou botar aqui R$ 100 e aqui 218,15, exatamente, 10.318, 10.318,15. Se ela tivesse distribuído essa remuneração aqui durante os períodos dela, que foram mais de 12 meses, ok? Aqui ela poderia ter 2 MEI, cada um recebendo 5 mil por mês. Ela teria recolhido, ao invés de recolher, de ter que recolher 52.738,69,
ela teria recolhido apenas 20 mil. Então a diferença, olha, a diferença de um para o outro teria uma diferença, uma redução de 38%, ao invés de 30%, daria 38%, ok? Então, você tem essa possibilidade de você reduzir o seu INSS a pagar na sua obra para não ter que pagar o valor integral previsto na aferição da obra, ok? Então, nesse meio aqui, nesse momento aqui da obra, da construção, se você estiver começando a obra agora, é o momento que você deve decidir qual mão de obra que você vai declarar. Se você é pessoa física, principalmente o ideal é você contratar um MEI, porque o MEI vai te dar menos trabalho do que o autônomo, ok? E hoje todo pedreiro, a maioria deles já tem MEI para trabalhar por conta própria. Então, o ideal é que você já comece fazendo as declarações mensalmente. Se você cadastrou o CNO, você já consegue uma previsão no Cero de quanto você tem que pagar e quanto você tem que distribuir. Se você precisar de alguma ajuda, você pode entrar em contato com o meu comercial, que eu também faço consultorias online. Já tem vários profissionais aí que já fizeram consultoria comigo, inclusive alguns deles são profissionais que vendem esse tipo de serviço. Podem me chamar que a gente faz uma consultoria online de 1 hora e fica gravada, e aí você resolve, tira suas dúvidas, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Precisando, pode chamar Staff Curso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.